Boa noite, Paula, Juliana. Deixa eu aumentar o som aqui. Ana Flávia. Natália, linda. Ângela. Boa noite. Galera que está entrando, seguinte. Convidei hoje o médico de esporte, Vitor Brito, para conversar um pouco com a gente sobre, ele acabou de entrar aqui, ó, sobre o retorno às atividades físicas, retorno ao exercício físico. Vitão já mandou aqui, ó, solicitação. E aí, Tico, Gabi Noronha, Rodolfo, galera que tá entrando. Boa. Olha o Vitor aí, ó. E aí, Vitão? E aí, beleza? Beleza, tudo certo. Tudo certo, Galera, tranquilo. seguinte, tava comentando aqui, convidei o Vitor, que é médico, pois ele vai se apresentar aqui pra gente conversar um pouco sobre o retorno às atividades, o retorno ao exercício, né? Tá todo mundo ansioso aí, a gente tava comentando sobre isso. A galera não aguenta mais treinar em casa, tá todo mundo querendo voltar para academia, porém será preciso tomar alguns cuidados, né? Principalmente aí na utilização, que a gente vai ter que voltar treinando com máscara, e alguns cuidados que a gente vai precisar tomar. Então, nada melhor do que um médico para vir conversar com a gente sobre isso aí, para dar uma direção para a gente aí sobre qual o melhor caminho, os cuidados que a gente vai precisar tomar e tudo mais. Passar a palavra para o Vitor aí, para ele se apresentar. E já mandaram ali, ó, que médico. O Vitor vai se apresentar aí para a gente. Fala um Beleza, pouco aí, Henrique. Vitor, sobre você, sobre a sua trajetória aí, suas especialidades. Enfim, Não, se beleza. apresenta aí para a galera. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. E eu sou médico formado pela Universidade Barão de Mauá, lá de Ribeirão Preto. E hoje eu faço residência aqui em São Paulo, na Unifesp, na Federal do Estado de São Paulo. Faço pós-graduação em nutrologia esportiva. Então eu tô aqui para tentar ajudar um pouco, contribuir um pouco com a minha experiência aí. Bom demais. Vitor é amigo de um amigo meu, Gutinho. Você chegou a estudar com o Gustavinho, não? Ele formou 2 anos depois de mim. Foi um amigão Gutinho? meu durante a faculdade, meus melhores amigos aí. Gutinho deve estar doido por uma aglomeração já também. Tá, ele gosta, hein? A galera que tá aqui. Bom, vamos lá então. A gente já sabe, pessoal, como a gente comentou aqui no início, que tá todo mundo ansioso, todo mundo querendo voltar a treinar. É, teve um aumento muito grande, né, de pessoas ativas, porém, em contrapartida, aumentou o número de obesos também. Uma coisa meio que vai contra a outra, mas é algo que tem acontecido na nossa sociedade, enfim. E a gente sabe também que a galera, como eu falei no começo, está ansiosa para voltar a treinar. Porém, depois de um certo tempo parada, a gente sabe também que a pessoa acaba ficando destreinada, né? Acontece um destreinamento com o pessoal em torno de 3 a 4 meses ali. A gente acaba considerando que a pessoa está entrando em um período de sedentarismo novamente. Vamos começar pela utilização de máscaras já, Vitor? O que você acha? Pode ser, o jeito que você preferir. Pode ser? Vamos Uhum. lá então. Quais as implicações, os cuidados em relação à utilização de máscara, Vitor? O que pode atrapalhar no treinamento da galera aí na hora que voltar, sabendo que a gente precisa voltar treinando com máscara, né? Tem alguns lugares que já estão voltando, porém todos com restrição e a principal delas é a utilização de máscaras, né? Sim. A utilização de máscara, ela é obrigatória, né? Todos
organizações aí estão obrigando a sair de casa e usar a máscara. Então, assim, não tem como a gente orientar a não usar a máscara. Mesmo que a pessoa fale que tem uma redução de rendimento, enfim. Mas falando sobre estudos em relação ao uso de máscara, já estão fazendo aí, porque durante esse coronavírus eles estão fazendo vários estudos em relação diretamente com o coronavírus, né? Então, eles fizeram implicações em atletas e em não atletas, a utilização de vários tipos de máscara, tanto aquela máscara N95 como a máscara que a gente usa de pano, tecido ou mesmo a descartável. E assim, a implicação de cada uma ela piora de acordo com o quanto ela veda. Quanto ela é mais benéfica diante ao corona, a transmissão, ela é mais maléfica na atividade física, certo? E só que a principal alteração dela é em relação à sensação de esforço de cada um. Então, tem pessoas que têm uma sensação de esforço maior do que as outras, mas fisiologicamente, o que ela aumenta? Ela aumenta o tempo de inspiração. Você pode ver que quando você está usando a máscara e fazendo atividade física, sua inspiração fica mais prolongada. Às vezes você até sente que não está passando ar, você tem uma sensação de desconforto ali. E isso faz com que seu tempo inspiratório aumente e sua musculatura torácica acabe trabalhando mais. Então, acaba levando um desgaste maior muscular e levando a um esforço maior. Então, isso... Você acaba tendo uma fadiga mais rápida, né? Acaba tendo uma fadiga mais rápida. E no mesmo estudo, eles mostram que não tem repercussão sistêmica. Não tem alteração de pH, nem nada que vai ocasionar sistemicamente no organismo da pessoa. Então, é mais pelo desconforto. A sensação de desconforto, a umidade na máscara, o calor aumentado... São essas as alterações principais. O prejuízo, na verdade, então, vai ser só de rendimento, então. Prejuízo fisiológico, prejuízo... Sim. Em relação à parte da saúde da pessoa, não vai ter tanta implicação, é mais o rendimento. Isso. Até me perguntaram essa semana, porque os pacientes chegam a questionar a gente o uso de máscara, se vai acarretar futuramente. E falam sobre a retenção de CO2, porque quando a gente expira, joga o ar para fora, acaba eliminando o gás carbônico. E a máscara atrapalha a troca, né? Isso. Mas perguntava se essa retenção a mais ocasionaria algum problema. Só que não. Tem algumas repercussões mínimas, mas nada que vai te levar a algum problema futuro ou até mesmo durante o exercício. A relação vai ser mais em relação ao desempenho mesmo, né? Isso, ao desempenho. É a principal alteração aí. Sim. Tem alguma orientação em relação a tipos de exercício, Vitor? Se vai ser mais indicado o cara fazer o exercício mais leve, ou se vai ser mais indicado o cara fazer um exercício um pouco mais intenso, só que com um período mais curto de treino. Pensando nesse ponto da dificuldade que o cara vai ter para inspirar, na verdade, né? Que é isso que é o que vai mais implicar. Isso. Não, a orientação nossa agora, principalmente nas pessoas que ficaram destreinadas, sedentárias, né? Como você mesmo falou, é a gente voltar com um volume de treino menor, no máximo nas 2 primeiras semanas, não exceder 30 minutos, com uma intensidade de leve a moderada. E isso com a supervisão sempre de um educador físico, nada pode ser querer fazer da própria cabeça, que isso não adianta, né? E com o passar do tempo você vai aumentando um pouco a intensidade, mas bem devagar, e até um mês você não pode exceder 1 hora de treino. E para voltar à alta intensidade, voltar aos treinos que fazia antes, que tinha o mesmo rendimento que tinha antes, é só com 2, 3 meses. Voltar realmente devagar, né? Como se estivesse começando a treinar novamente. Começando a treinar, né? Exato. E outra coisa também... Desculpa, pode falar. Pode continuar. Outra coisa que é muito importante falar, que até atletas de corrida
que fazem academia ou pessoas ativas, é muito importante o fortalecimento muscular, porque a lesão muscular no esporte ela é a lesão mais prevalente. Ela chega a ser 30%, 40% de alto rendimento e até de atletas não profissionais, né? Então, Sim. a orientação de exercícios por um educador físico é muito importante, ou um fisioterapeuta, alguém que esteja voltando de alguma lesão do tipo, e lesões musculares associadas ao exercício que faz, ao tipo de movimento, né? Principalmente na corrida, futebol, tênis, você trabalhar os membros inferiores, que são também as lesões mais prevalentes. E principalmente lesões de posteriores de coxa, porque a gente gosta muito de fazer região anterior de coxa, né, na academia, e E esquece um acaba pouco da esquecendo do posterior. resto. E acaba que a posterior é onde acontecem mais as lesões musculares. E da panturrilha também, né, do tríceps sural. Sim. Vai ter um pessoal até, porque teve uma galera que não parou de treinar durante esse período, né? Tem um pessoal que conseguiu se manter ativo em casa, não a mesma coisa, né? A maioria do pessoal não conseguiu manter essa. Só um minutinho, mandaram aqui. Toda a razão. Voltei achando que estava em plena forma e arrebentei meu joelho. É isso Precisa mesmo. tomar um pouco de cuidado. Provavelmente voltou como se. Porque geralmente acontece muito isso. Até em sala ali a galera acaba voltando, mesmo fora do período de pandemia, o público ativo da academia já não é muito grande, né? O pessoal não fica muito tempo treinando, fica um período, para um período, fica um período, para um período. E a orientação que a OMS dá hoje em dia é que o cara torna-se ativo realmente, um indivíduo treinado, a partir de 2 anos de treinamento. Então, a população treinada que a gente tem já não é muito grande. A maioria do pessoal, o que é um pouco difícil da galera entender, até por isso, gente, que a gente convidou o Vitor para conversar hoje, para dar essas orientações, que é o médico do esporte, para ele realmente nada melhor do que ouvir de um médico, né, esse tipo de orientação, porque a galera tem um pouco de dificuldade de entender isso às vezes, que é bom voltar mais devagar, que muita gente vai voltar realmente destreinada e a ideia de sedentarismo novamente, né? Porque a galera acabou ficando muito tempo sem treinar. E mais a dificuldade da utilização de máscaras. Em Uhum. relação. Então, a ideia é voltar devagar, como se você estivesse começando a treinar novamente, com intensidade mais baixa, né, Victor? O volume Isso. de treino também um pouco mais baixo. Pensando nessa dificuldade, Victor, você orientaria a gente voltar com exercícios mais aeróbios, mais anaeróbios, pensando em musculação, ou mais no exercício aeróbio, ou tentar mesclar as duas coisas? Eu acredito que mesclar as duas coisas seria uma ótima ideia e prezar mais, eu acredito mais no exercício resistido, academia em si, o fortalecimento primeiramente. Tá? O exercício aeróbico, por exemplo, para uma pessoa que gosta de correr, você não tem como falar para ela ficar só na academia que ela não vai querer. Não vai Ela querer. tá louca para voltar, ela tá 3 meses sem conseguir correr na rua, correr na esteira, se não tiver em casa. Então, você falar para ela ficar só puxando ferro, ela não vai querer. Então, você tem que fazer alguns estímulos, mas só que tem que lembrar sempre que voltar na mesma intensidade que fazia antes é um risco muito grande, né? Tanto para lesões quanto para outros problemas. E aproveitando o Só. gancho que você falou, em relação a pessoa tornar-se ativa em 2 anos, eu acho muito legal a gente comentar também sobre o fato da imunidade, porque muitas pessoas chegaram para a Total. gente perguntando o que precisava fazer durante a quarentena para aumentar a imunidade e não pegar o coronavírus. Achavam que a atividade física era uma pílula mágica que dali 2 dias de atividade física ela ia ter uma imunidade melhor. E não é assim. De tanto que a gente orienta a não fazer atividade física extenuante durante a pandemia para pessoas que não são ativas.
As pessoas que já são ativas, para ela manter a atividade dela em dia, é benéfico, é legal. Porém, as pessoas que não são ativas, querer de um dia para o outro fazer atividade física para aumentar a imunidade, isso só faz diminuir a imunidade. Então, você precisa de um período a longo prazo para que a atividade física seja benéfica na sua imunidade. Sim. Assim, até o pessoal que não estava treinando, até dá para treinar pensando nisso. Só que também precisa ter esse período de adaptação, esse período que você começa mais devagar e vai aumentando a intensidade, o volume dos treinos progressivamente, né? Mas a galera pensou realmente que começou a treinar, já aumenta a imunidade, era só como se fosse uma vacina, né? Mais ou Sim. menos o pessoal Uhum. pensou que seria. Não, Mas pode falar. desculpa. Não, é que eu não quis dizer que o problema, que a pessoa que nunca fez atividade física agora não é hora. Agora é hora sim de começar. Eu não quis dizer que Não, eu agora, entendi. entendeu? Porque ainda mais longe de academia, de educador físico, tem muita lesão, né? Associado a uma pessoa que pega, sei lá, peso em casa, uma mochila e quer fazer um agachamento. E Total. acaba não Sem controle, fazendo, né? sem Sem controle controle de nenhum, sem execução, sem orientação, controle, isso. sem orientação nenhuma. Entendeu? Mas eu acho muito legal também o pessoal querer agora prezar pela saúde, agora entender um pouco mais quando a gente fala para fazer atividade a longo prazo, né? Porque não adianta começar e parar, fazer projeto verão querendo só ficar bem para o verão ou para outra determinada data, né? Um casamento, um aniversário, sei lá. Sim. Ah, se a gente. Peraí que pausou para mim aqui. Tá normal aí? Aqui tá. Tá normal? Uhum. Como que, já que você falou na imunidade, Vitor, como que o exercício atua diretamente na imunidade, assim? Como que ele faz com que a imunidade dessa pessoa aumente durante... Porque é a constância que vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora fisiológica e que isso implique diretamente na imunidade dela, né? Mas como que funciona especificamente isso? O exercício físico ele está muito associado com a alimentação também. Se você não adianta nada você fazer atividade física e não ter o aporte calórico necessário para executar bem o exercício. Então, uma soma de fatores, né? Se você está consumindo a quantidade exata de proteínas, carboidratos, que são os macronutrientes, você vai atuar diretamente na resposta imunológica. A gente fala, algumas células de defesa do nosso corpo são estimuladas, são a migração delas para órgãos-alvo, por exemplo, um órgão que está sendo atacado, vamos falar assim, no pulmão, que é em relação ao coronavírus. A migração dessas células é melhorada, o aumento dessas células. Para Então, é ficar, uma. pra ficar mais fácil para o pessoal entender, a gente consegue aumentar a quantidade de células boas e essas células boas agem Isso, contra as células ruins, né? Que seriam as células cancerígenas, exatamente. as células que... Exatamente. E Pode nisso a falar. gente puxa o gancho em relação aos idosos também, né? Os idosos se beneficiam muito com a atividade física, porque a partir de uma certa idade, a tendência é perder quantidade de massa magra, né? De Massa magra? músculo. Sim. Isso, Osso, massa óssea, né? isso, exatamente. Então, a atividade física, ela influencia diretamente nessa relação, juntamente com a alimentação e acarretando diretamente na imunidade, porque os idosos são os principais fatores de risco aí das complicações do coronavírus e de outras doenças também. Então, essa atuação de melhora da imunidade, ela é muito importante, tanto em pessoas jovens ou até mesmo em idosos, principalmente, né? Então, ó, o Gustavinho entrou. É. E Era aí, para ele estar Gutinho? aqui, né? Fugiu, ele fugiu. Fugiu. É pipoca, né? O Gustavinho sempre foi de Ah, é. pipocar, assim. Nunca jogou nada, né? Nunca jogou. Essa implicação maior, Vitor, no idoso seria
especificamente por esse fato da imunidade mesmo, do idoso, da pessoa mais velha? No idoso, a gente vai diminuindo tudo, né? Até a altura, a gente brinca. Mas a imunidade, a gente fala que tem uma imunossenescência. Imunossenescência é o declínio do sistema imunológico em relação à idade, com o passar dos anos. Então, se você não fizer algo para tentar igualar o que ela já tinha antes do sistema imunológico, ou até melhorar, você não vai ter maior o risco de susceptibilidade, né? De doenças infecciosas, neoplásicas. E às vezes o pessoal acha que já está tarde para iniciar. Ah, já estou velho, já passou da hora. Mas não, pessoal, não funciona assim. Não tem um tempo limite para que você consiga. Desde que você esteja vivo, é a hora para você começar, se é que você não está fazendo ainda, né, Vitor? A melhora não tem uma idade para acontecer a melhora, né? E sempre com a orientação. Eu acho que iniciar uma atividade física ou iniciar uma alimentação, como por exemplo, você tem que ir num profissional. Um profissional da saúde que vai te orientar da melhor forma, que você vai correr menos risco de lesão, fazer uma avaliação pré-participação, que a gente faz aqui, tanto em crianças, adolescentes, idosos também, e principalmente também pessoas que foram sintomáticas de coronavírus, tiveram alguma complicação ou não, e querem voltar à atividade física. É importante fazer essa avaliação, porque você tem complicações, você tem complicações que às vezes a gente nem sabe que pode acontecer. As que a gente sabe, por exemplo, a miocardite, que é uma complicação o vírus, vou falar mais genericamente assim, ele tem uma repercussão direta no coração, leva uma inflamação no coração, no miocárdio. E isso, na atividade física, ela é maléfica. Então, você tem que colocar a pessoa no repouso, ficar no hospital, fazer as medicações, e ela não pode fazer o retorno às atividades físicas. Então, você precisa fazer uma avaliação antes de voltar às atividades físicas, principalmente nas pessoas que foram sintomáticas. E principalmente em idosos e crianças, você faz essa avaliação, como a gente já estava falando, em relação a começar a atividade física. É muito importante, porque se você tiver qualquer alteração cardíaca ou respiratória, você vai ser detectado durante essa avaliação e vai ter a melhor orientação em relação ao treino, em relação a precisar iniciar uma terapia. Então, Vitor, se a gente for pensar no pessoal que contraiu, que contraiu o coronavírus, eles vão ter uma implicação maior nesse retorno, então? Ou só Sim. O pessoal que foi sintomático? Ô, Henrique, é difícil a gente falar do coronavírus, porque difícil afirmar, né? Pra gente, né? Mas o que a gente está trabalhando aqui hoje, a gente está mais informando, são pessoas sintomáticas. Porque se você for fazer de novo, uma pessoa que em março fez os exames, tudo foram adequados, e você querer que ele faz hoje de novo, primeiro, que não vai ter lugar para ele fazer, porque muitos lugares às vezes estão fechados, porque durante o teste ergométrico, ergospirométrico, você acaba exalando partículas, né? Então é uma forma complicada de você fazer. Se você faz com forma máscara, de propagação, né? Se a gente for pensar. Se você faz com máscara, pode ter alguma alteração, né, no exame. Então fica complicado, e também pela fila de espera, né? Porque a gente tinha pacientes marcados para 3 meses para frente que estão sem fazer e precisam fazer. Então, assim, fica complicado desses dois lados, entendeu? Então a gente está prezando mais pelos sintomáticos. Na verdade, foi uma situação que, teoricamente, ninguém esperava, né? Que fosse acontecer. Já vinha acontecendo, a gente já sabia que vinha acontecendo em outros países isso, mas a gente não se preparou, né, para o que vinha por aí, e aí acabou que é algo muito novo, né, Vitor? Aparentemente, você é médico, vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas aparentemente é algo muito novo que a hora que chegou não se tinha muito uma ideia de como agir diretamente
acredito que até hoje ainda é um pouco difícil, né? Até hoje isso. De tanto que a gente não tem uma medicação que possa atenuar, deixar mais estável os sintomas, não tem. Não adianta o presidente querer falar, impor alguma coisa que não tem estudo. Não estou entrando em política nem querendo entrar em polêmica, mas ele não pode querer ir contra a medicina que faz estudos todos os dias, 1 milhão de estudos, e ver que não tem benefício, traz vários malefícios, porque tem efeito colateral, todo remédio tem efeito colateral. E não tem comprovação de que determinado remédio atua diretamente na doença e vai melhorar os sintomas. Cara, isso é até um pouco triste até, né? Igual você falou, não vamos entrar em política, mas cara, a gente ir contra a galera que está ali, que está estudando para isso, que está prezando realmente pela saúde, né, da população, em salvar a vida do pessoal, e aí você ir contra isso é um pouco, né, não é algo muito... Mas, enfim. É a mesma coisa de um médico querer entrar lá em Brasília e determinar para ele mudar uma lei. Querer opinar em alguma coisa que ele acha que é o certo. Então, assim, que não é cabível, área. Né? Sim. Total. Então, assim, é difícil, um assunto difícil. É difícil de opinar justamente por isso, né? Para que a gente não entre no mérito da política. Mas uma coisa é certa, que está indo contra a ciência, contra o que a ciência tem mostrado que é o que é mais eficaz e o que não é mais eficaz. E assim, pessoal, a galera estuda realmente, o pessoal pesquisa realmente, tem dados, então não é simplesmente você pegar uma teoria da sua cabeça ou deu certo para algumas pessoas, porque até onde eu entendi, em determinados casos foi usado, é isso, Victor? Tem alguns Mas não é algo generalista como qualquer coisa, porque quem vai avaliar quem pode usar determinado medicamento ou não é o médico, cara. Hoje em dia, a medicina a gente fala que é baseada em estudos, né? Então, assim, você precisa de um N de pessoas necessários para que aquele estudo seja verdadeiro, entendeu? Então, assim, você fazer um estudo com 20 pessoas, pode ser que tenha sido benéfico, só que não é benéfico pelo medicamento. A pessoa seria, como é que fala? Melhoraria da doença com ou sem o remédio. Então, assim, não tem como você falar que num grupo de pessoas de 20, 40 pessoas o estudo a gente pode seguir ele. Sem contar que também precisa ver como foi conduzido esse estudo, né? Tem um estudo até isso é mais na área da nutrição, mas que os caras utilizam para defender o BCA. Os caras colocaram um placebo, que se eu não estou enganado era água, aí compararam o carboidrato e o BCAA na recuperação muscular. Aí nisso, obviamente que o BCAA teve uma participação maior do que o carboidrato, porque uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Uhum. Então, às vezes, o que o pessoal não faz é ver como foi conduzido o estudo, ver a quantidade de pessoas que participaram desse estudo. Exatamente, é exatamente como você falou. Depende muito de como o estudo foi conduzido, você não sabe se teve influência ou não, se tem interesse, jogo de interesse, algum grupo farmacêutico, alguma pessoa que esteja patrocinando o estudo, então é bem complexo. Sim. Sem contar que nada é algo generalista, né? Não tem como a gente pegar um remédio e passar para todo mundo aí, vamos tomar que essa é a cura. Em relação, Victor, o pessoal está achando também que pessoas mais jovens não correm. A gente fugiu um pouquinho do rumo do exercício, mas não tem problema, a gente está na direção ainda. Que pessoas mais jovens acabam não pegando o vírus, o que não é uma verdade também, né? Não. Assim, as complicações são mais nos idosos, devido àquilo que a gente comentou do sistema imunológico, ter algumas alterações de acordo com a idade. Então, as complicações e os desfechos desfavoráveis são mais
presentes nos idosos. Mas, idosos em grupos especiais. Isso, como uma ou mais comorbidades, como diabetes, pressão alta, doença do coração. Então, assim, totalmente associado a essas comorbidades, a obesidade, que está muito em jogo, que entra na parte que a gente está comentando aqui em relação ao sistema imunológico também. Então, tem um aumento das comorbidades também, né? Sim. Mas jovem também tem a mesma predisposição de ter. Está suscetível da mesma maneira. Pode ser que em números não complicou como os idosos e como esses outros grupos de risco. Mas a suscetibilidade é a mesma. Vai que você não pode contar que só por ser jovem você não vai complicar, sendo que tem uma pequena porcentagem que pode complicar. Então você tem que pode contar só com a maior parte da estatística. Não, né? O 001 pode ser você. Pode ser você. É difícil. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Conversando com o Vitor aqui sobre alguns cuidados mais específicos que a gente precisa tomar durante o retorno às atividades. Acabamos entrando até na parte do vírus aí, quem tem mais predisposição, em relação à importância do idoso começar, que não existe uma idade limite, né, para que você comece a ter uma vida mais saudável. Não vamos falar nem tanto do exercício, como o Vitor comentou ali, em relação a melhorar a alimentação, a ter hábitos mais saudáveis, a ter uma rotina mais ativa, com exercícios físicos, sempre com orientação, né, o que é muito importante também, que as pessoas acabam fazendo de qualquer forma. Outra coisa acho que é importante, só para acrescentar e a gente finalizar, que a gente, na nossa consulta, a gente preza muito por avaliar questão de hidratação, principalmente no idoso que não fala que não sente sede. Então você pode saber que tem uma quantidade mínima aí de consumo no idoso, e até nas pessoas de hoje em dia, durante o trabalho, o estresse, tudo isso contribui para um rendimento menor, para ter um declínio na saúde, né? E outra coisa também é em relação, eu acho que você já fez uma live sobre suplementação, que é legal só comentar aqui, que pessoas que já tomavam suplemento têm que tomar cuidado agora no retorno, porque durante a pandemia pode ser que consumiu, o hábito nutricional mudou totalmente, e se você acrescentar o suplemento que você tomava antes, porque você vai voltar à atividade física, seu consumo calórico aumente. Então tem que tomar cuidado, tem que estabilizar, fazer o controle direito, corretamente, com o profissional da dieta, para poder não ultrapassar esse gasto calórico aí com o consumo. Você vai estar com consumo alto, mas o seu rendimento não vai estar, não vai ser o mesmo, né? Então tem que tomar cuidado aí. Você não pode querer ir voltando com todos os suplementos que você fazia. Vitor, se tiver mais alguma consideração, mais algo que você acha importante pontuar aí, cara, não, fica à tudo vontade. Tranquilo. Se tiver alguma pergunta, alguma outra coisa aí, estamos à disposição. Alguma pergunta? Vamos ver com o pessoal se alguém mandou mais alguma coisa aqui. O João mandou aqui, ó, 2 monstros. O João tá em Ribeirão? Chegou a conhecer o João, Vitor? Conheci. Eu tava acabando a faculdade, ele tava começando. Muito. Cara, gente boa, viu? Gente boa. Aprendeu a jogar bola comigo. Conseguiu ensinar o João a jogar? Difícil, tô brincando. Moleque bom. Bom, galera, acho que é isso. Agradecer mais uma vez o Vitor aí que disponibilizou aí o tempo dele, tem o trabalho dele, tem a rotina lá, a rotina de estudos e tudo mais, e arrumou um tempinho para bater um papo com a gente, tirar várias dúvidas aí do pessoal. Acho muito importante, até essa da suplementação foi um ponto bastante importante que o Vitor entrou aí no final. E acho que é isso, Vitor. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou aí. Pode fazer suas considerações finais aí. Eu que agradeço.
Beleza, eu que agradeço, Henrique. Obrigado pelo convite aí. Espero ter contribuído, pelo menos com um pouco do que a gente sabe aqui, que a gente trabalha, estuda. E o que você precisar, que qualquer pessoa precisar aí, estou à disposição. E tamo junto aí. Obrigado aí. Valeu. Valeu, galera que Valeu. participou. Obrigadão, Vitor, mais uma vez. Boa Até noite. mais. Valeu, Obrigado. boa Valeu. noite. Falou.